Oi, crianças! Hoje nós vamos continuar a nossa história. Nós estamos estudando sobre a história de Jesus e sabemos que ele não chegou no mundo já adulto, né? Ele nasceu e cresceu e hoje nós vamos estudar um pouco de quando ele tinha 12 anos. Imagine agora muitas crianças juntas brincando e andando e muita gente no mesmo lugar. Uma multidão enorme. Era assim que o povo judeu fazia todo ano. Eles se reuniam e os homens, mulheres e crianças, todo mundo junto, para que eles pudessem ir até um lugar chamado Jerusalém, uma vez por ano, e lá eles comemoravam uma data que vocês conhecem. Eles comemoravam a Páscoa. Só lembrando um pouco do que é a Páscoa, nós sabemos que o povo de Israel ele ficou por muito tempo sendo escravo no Egito. Lá eles sofreram bastante e pediram muito a Deus que Deus os libertasse. Um dia, Deus enviou um libertador para o povo de Israel. Lembra o nome dele? Moisés. E Moisés falou para Faraó que deixasse o povo ir. Faraó obedeceu? Não obedeceu à voz de Deus. Faraó se recusou a deixar o povo de Israel sair em liberdade. Então, nós sabemos que algumas pragas atingiram o Egito. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e nada do Faraó deixar o povo ir. Até que chegou a vez da 10ª praga. E Deus avisou que se ele não deixasse o povo ir, todo filho primogênito, o primeiro filho de cada casa dos egípcios, de cada família, iria morrer. Deus avisou, mas Faraó ainda assim não quis obedecer. Então Deus disse que todos os israelitas deveriam pegar um cordeirinho, sacrificar e passar o sangue dele em cima da porta da casa. Assim, aquela casa ficaria marcada. Aquele sangue seria um sinal de que aquela casa era a casa de uma família de Israel e o filho de lá, o filho mais velho, não iria morrer. Então, naquele dia, os israelitas sacrificaram os cordeirinhos, fizeram como Deus havia mandado. E no outro dia, todos os filhos da casa de Israel foram protegidos. Mas não foi assim com o Egito. Os egípcios e até o filho de Faraó morreu, porque Faraó não quis obedecer à ordem de Deus. Então, naquele dia, Faraó deixou o povo ir, finalmente. E aquilo foi uma alegria para o povo. Eles tinham passado muito tempo como escravos e agora eles tinham liberdade. Então, todo ano, eles comemoravam o que eles chamaram de Páscoa, que seria essa data, a data que o povo de Israel foi libertado do Egito. Bom, o povo judeu, eles mantiveram essa tradição, ou seja, continuaram fazendo isso todos os anos. A família de Jesus também. E então, quando Jesus completou 12 anos, eles também fizeram isso naquele ano. Eles se juntaram com toda a multidão do povo judeu e partiram numa viagem para Jerusalém. Só que tem um detalhe, essa viagem não era de avião nem de ônibus, não. Às vezes a gente fica cansado quando tem que andar um pouquinho para chegar na igreja, né? Eles andaram o dia inteiro para poder chegar em Jerusalém. E aí, quando chegavam lá, eles comemoravam a Páscoa. Jesus, nos seus 12 anos, chegou lá em Jerusalém para comemorar a Páscoa e começou a olhar toda a cidade e perceber como era a cidade. E ele ficou curioso em ir até o templo. Ele foi então, chegou até o templo e quando chegou lá, ele viu que muitos bons professores estavam por lá no templo. Então, ele pensou que ele poderia ficar lá e tirar algumas dúvidas. Todos nós temos algumas dúvidas, né? E quando temos dúvidas, podemos chegar em pessoas que sabem mais do que a gente e perguntar para elas poderem nos responder. Então Jesus, ele se aproximou daqueles professores e começou a conversar com eles. O dia se passou e chegou a hora de voltar para casa. Era costume do povo, quando tinha muita gente, aquela multidão toda, que as criancinhas ficassem todas juntas perto das mulheres e os rapazes ficassem todos juntos perto dos homens.
Então, no meio daquele monte de gente, Maria e José não perceberam que Jesus não estava com eles e viajaram o dia todo para voltar para Nazaré. Quando eles pararam à noite para descansar, perceberam que Jesus não estava ali e saíram perguntando para todo mundo: "Você viu Jesus? Você viu Jesus?" Só que ninguém tinha visto ele. Então eles já tinham caminhado o dia todo para sair de Jerusalém e agora iam ter que caminhar mais um dia para voltar. E quando conseguiram chegar lá, tiveram que procurar Jesus por todo canto. Eles já deviam estar cansados, mas até que enfim eles acharam Jesus. Sabe aonde? Ainda estava lá, no templo. E dessa vez ele não estava só perguntando para os professores, ele estava respondendo às perguntas, estava ensinando lá com os professores. E todo mundo ficou de boca aberta quando ouviu todo o conhecimento de Jesus. Maria e José ficaram aliviados porque Jesus estava bem. Mas Maria chegou para ele e disse que estava preocupada. Perguntou por que ele tinha feito aquilo, eles tinham ficado muito preocupados. E Jesus disse: "Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Então, Jesus, naquela idade, ele já sabia como era importante estar cumprindo as ordens de Deus. Mas ele também sabia que a obediência aos pais está na Bíblia e que é uma ordem de Deus também. Então, quando Maria chamou Jesus para voltar para casa, ele obedeceu, se levantou e voltou com seus pais para Nazaré. Nós aprendemos um pouco com isso, não aprendemos? Aprendemos que a obediência é muito importante para Deus. Até Jesus, com 12 anos, fez isso. Obedeceu seus pais. E assim, obedeceu também a Deus. E como nós podemos saber o que obedecer? Deus, ele nos deixou um livro onde ele se mostrou, ele mostrou quem ele é e qual é a sua vontade. Esse livro se chama a Bíblia. Por isso é importante a gente ler a Bíblia, pedir para alguém ler para a gente. E lá nós podemos conhecer a vontade de Deus. Nós sabemos que fomos criados para morar no céu com Deus. Mas só que o nosso coração ficou sujo. Lá no céu, onde as ruas são de ouro, é onde fomos criados para morar. Mas não estamos lá, porque o nosso coração ficou sujo de desobediência. A desobediência, que a gente chama de pecado, que é desobedecer à lei de Deus, manchou o nosso coração. E agora qual é a nossa esperança? A esperança é que Jesus Cristo, ele derramou seu sangue na cruz quando morreu por nós e pagou o preço dos nossos pecados. Lembra que antes era o cordeirinho que pagava o preço dos pecados. Então Jesus, ele foi o sacrifício no nosso lugar. E assim, ele limpou o nosso coração de toda a desobediência. Então nós sabemos que se entregarmos a nossa vida a Jesus e andarmos em obediência, como Jesus foi obediente, nós vamos ter o quê? Quando eu vejo essa cor, eu me lembro de uma plantinha bem pequena que vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar uma árvore enorme. E quando olhamos para essa cor, devemos lembrar disso, de crescimento. Quando nós obedecemos a Deus, aos nossos pais, às pessoas mais velhas, nós crescemos na fé. Isso quer dizer que nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo a obedecer a Deus. Isso nos dá esperança. Esperança de que um dia nós iremos novamente, obedecendo a Deus, morar no céu.